Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de dezembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Ele diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, em algumas versões, engano, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, e aí você pode observar que esse Deus está com um D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminar com o conhecimento da glória de Deus a face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, em outras versões, aflitos, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ele está falando do quê? Da cruz, da renúncia, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, não opera a morte, mas a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. E aí, né, ele vai falar um pouquinho sobre os desígnios das aflições, né? E o apóstolo Paulo, né? Quem foi o apóstolo Paulo? Aquele homem provado e aprovado. Passou por diversas aflições, né? Então, ele pode nos falar a respeito disso. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. No capítulo 5, ele vai falar ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor. Ele está falando aqui da figura dele, né? Porque ele estava com os irmãos através de cartas. Sabemos que a nossa casa terrestre
deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, caso não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto nosso corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, conferindo-lhe deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Porque importa que em todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí ele fala, do zelo que ele tem, o zelo do apóstolo Paulo. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-nos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conversamos, o juízo é para vós outros. Por amor de Cristo, nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou, E ele fala que o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Por quê? Jesus veio para reconciliar, a humanidade a Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Jesus, ele voltou para os céus, não é? Mas ele deixou aqui os seus discípulos e todos os dias ele nos convida a reconciliarmos o outro através da obra da cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí ele dá uma continuação no capítulo 6, Ele dizendo, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, E ele vai continuar falando dessa importância da representação de Cristo aqui na terra. E ele fala, o amor, que a gente deve sempre pagar com amor. Olha o que ele diz, para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas atentais limitados em vossos próprios afetos. Em outras versões, amor. Ora,
como justa retribuição, falo-vos como filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhai em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão a luz tem com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente e o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e o de ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa expressão foi repetida diversas vezes no Pentateuco, não é? Lembra que nós passamos por lá, em Levítico 26:12, por exemplo, e também em Ezequiel 37:27. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Como filhos teus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, somos reconciliados através da cruz. E através da cruz, Senhor, podemos levar outros a esta reconciliação. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez ali na cruz por nós. Queremos, colocar a nossa vida diante de ti, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.